capítulo 13 da segunda carta de Paulo aos Coríntios vai falar assim: É esta a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente. Mas agora, estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram, e a todos os demais que, se outra vez for, não lhes perdoarei. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se é que já não estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escreva estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto aos mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, tenham consolo, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Essa carta que Paulo escreve aos Coríntios fala sobre a advertência quanto ao pecado. Paulo, pela terceira vez, vai ter com o povo fazendo uma visita naquele lugar em Coríntios. Mas muitas pessoas não conseguiam enxergar os seus conselhos, ignorando-os, porque o juízo estava sobre eles. Então os apóstolos estavam questionando sobre a pregação de Paulo, sobre aquilo que Paulo falava, mas Paulo falava pelo poder de Cristo, porque a fraqueza do homem é a força de Deus. E quando Paulo diz que ele estava sob a ação do Espírito Santo, é para que o poder e a fé deles fossem alicerçados, para que eles pudessem se assegurar das coisas que viriam e não serem rejeitados. Então, Paulo, ele está falando sobre a aprovação em Cristo. Paulo está falando sobre a verdade da cruz. Paulo está falando sobre o fortalecimento e o amadurecimento na aceitação do Senhor para edificação. Então, quando Paulo fala sobre a graça do Senhor Jesus, demonstrada na cruz, demonstrada sobre a luz da verdade, Paulo está falando sobre a verdade do poder de Deus, a verdade da palavra de Deus que muitos ignoravam.
mas que Paulo fazia o que o Espírito Santo pedia para fazer. Que essa carta possa servir para nós também como advertência, para que possamos entender que nossos pecados devem ser examinados por nós mesmos. Quando algo no outro interfere em nós, é porque algo precisa ser mudado em nós. Algo precisa ser movido dentro de nós. E é por isso que Paulo nos escreve essa segunda carta aos Coríntios, saudando uns aos outros. E Paulo nos chama de santos. Ele chama os Filipos, cumprimentam aqueles que estão em Coríntios como a comunhão dos santos através do Espírito Santo. E para que essa santificação permaneça em nós, precisamos abandonar todos os pecados que nos afastam de Deus. Precisamos eliminar os pecados que nos fazem e nos tornam impuros. E precisamos nos purificar na santidade do Santo Espírito de Deus nas nossas vidas. Que essa palavra possa trazer fé e esperança para a sua vida. Que ao examinar-nos, nós possamos achar e encontrar aquilo que nós precisamos melhorar. Que possamos ter a consciência aberta, a consciência plena e abrir o nosso coração e entender que quanto mais buscamos o Senhor, quanto mais nos aproximamos dele, mais nós entendemos como é o agir de Deus, como ele trabalha ao nosso favor e como ele quer nos abençoar. E que não esqueçamos o versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.